Nossa saudação, você ouvinte da Rádio Difusora do Paraná. Estamos começando mais um programa de entrevistas, a personalidade da semana. Hoje o nosso entrevistado é empresário do município vizinho de Toledo, Rainer Zielasco, ele que preside o programa Oeste em Desenvolvimento, um programa constituído por vários segmentos da sociedade organizada e que trabalha para viabilizar dias melhores à comunidade regional, procurando atender desta forma as principais demandas do oeste do Paraná. Bom dia, Rainer Zielasco, seja bem-vindo à personalidade da semana. Bom dia, Pacheco, bom dia a todos que nos ouvem. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, pelo espaço, nesse programa com tanta audiência em todo o nosso estado do Paraná. E estamos aqui à disposição para falarmos um pouco a respeito do nosso POD, Programa Oeste em Desenvolvimento. Como é que foi a sua chegada à presidência? O que o levou a aceitar esse desafio, a considerar que você já tem muitos afazeres como o seu, como diretor executivo da Fiasul, uma das grandes empresas de Toledo? Nós tivemos realmente uma decisão bastante difícil, porque tinha outros afazeres, como você falou também. Mas o principal é que eu já vinha fazendo parte da mesa diretora, quando então o presidente era o Elias, era o Danilo Vendrúsculo de Foz do Iguaçu, um empresário, né, do setor de caminhões, e o vice-presidente, o Elias Idec, o executivo da Frimeza. Então, já fazia parte, né, trabalhava com eles e tudo mais, e quando chegou a época de escolher, nós ficamos trabalhando entre várias pessoas que poderiam assumir, que tem toda a condição de assumir o Programa Oeste em Desenvolvimento, mas acabou que a gente foi convencido a fazer esse trabalho e nós, como nós acreditamos muito fortemente no associativismo, nós acreditamos no empreendedorismo, na livre iniciativa, nós achamos que nós poderíamos então também contribuir e fazer com que esse programa continuasse, porque ele foi muito bem concebido pelo Mário Costenaro, que foi o primeiro presidente, e toda a sua equipe. Depois o Danilo deu uma visibilidade muito grande e nós tivemos, Pacheco, a oportunidade de participar de algumas viagens em regiões da Europa. Por exemplo, eu fui para a região do País Basco da Espanha, também fui para a região da Emília-Romanha na Itália, e aonde nós percebemos que regiões, territórios mais organizados passavam por dificuldades com menos impacto na sua economia. Então nós achamos que o oeste do Paraná, pela sua característica, pela sua população, pela forma como foi colonizado, é quase que uma reforma agrária natural que aconteceu aqui, por esse espírito empreendedor e associativo da população daqui, que a gente poderia também ter um organismo que organize a sociedade de forma que a gente possa buscar todas aquelas demandas, aquelas melhorias de forma mais efetiva, porque é todos puxando para o mesmo lado. Então, esse é o objetivo do Programa Oeste em Desenvolvimento, organizar a sociedade e fazer com que a gente possa atingir esses objetivos, e muitas conquistas já têm sido conseguidas através desse trabalho, dessas pessoas maravilhosas, que se dedicam, além nas suas empresas, também dispõem do seu tempo para fazer um trabalho em prol da comunidade, e acreditando nisso é que nós aceitamos esse desafio de ficar 2 anos à frente do POD, então. Rainer, você falou em conquistas, quais seriam aquelas que você apontaria dentro desse trabalho dos anos de atividades do Programa Oeste em Desenvolvimento? Existem várias câmaras técnicas que trabalham, né? A Câmara Técnica de Infraestrutura, você tem a Câmara Técnica da Sanidade Agropecuária, o SRI, que é o Sistema Regional de Inovação, tem a Câmara Técnica da Educação, enfim, nós temos várias câmaras que já atuam quase que de forma independente, foram organizadas dentro do POD. Mas eu diria assim que o que mais salta aos olhos, o que mais a população tem contato e pode observar, foi o estado do Paraná ser decretado um estado livre de febre aftosa sem vacinação. Então, essa Câmara de Sanidade que foi montada, onde foi presidida pelo Elias Idec, que fez um trabalho maravilhoso,
juntamente com todas as entidades, junto com a Secretaria de Estado da Agricultura, instalando aí todos os conselhos municipais que são necessários para o controle dessa doença e também, inclusive, reunindo empresas de porte que ajudaram na arrecadação de recursos para equipar a própria secretaria, a própria região toda, para que a gente pudesse cumprir todos os protocolos determinados pelo Ministério da Agricultura e dessa forma conquistou-se o selo, né? E agora o Ministério da Agricultura já também reconheceu o estado do Paraná como um estado livre de aftosa sem vacinação e em breve isso será reconhecido mundialmente. Então, você abre um leque de países que passam a comprar os produtos do Paraná e com isso, claro, melhora o preço para o produtor rural, mais gente investindo, mais frango, suíno, peixes e tudo mais que derivam desse trabalho todo, né? Mas principalmente na questão da suinocultura, que é o mais forte aqui da região oeste do Paraná. Abre-se um leque de comercialização. Só para você ter uma ideia, Pacheco, antes o Brasil ele tinha acesso a em torno de 40% dos países que compram carne suína do Brasil. Com essa declaração, isso passa a ser comercializado no mundo inteiro. Então, abre um leque de oportunidades para comercialização e, com isso, vai fortalecer o segmento, vai fortalecer o suinocultor, vai melhorar o preço da carne para todos. Então, realmente, uma conquista muito grande e não é um trabalho... o grande desafio não é nem a parte de física, de infraestrutura, mas é organizar o setor. Fazer com que todas convirjam para o mesmo objetivo, e isso foi conseguido. Então, esse é um exemplo só de que a gente pode fazer quando você trabalha com um programa dessa forma. O grande passo foi dado, Rainer, que é automaticamente o Paraná se encaminhar para, em breve, ser reconhecido mundialmente como área livre de aftosa sem vacinação. No entanto, a gente conversa com várias lideranças do segmento e essas lideranças se dizem preocupadas com a estrutura de pessoal, ou seja, falta pessoal dentro do processo de fiscalização. Estas mesmas lideranças temem que, a partir do momento que conquistar esse reconhecimento, tudo possa ir por terra exatamente sem material humano suficiente para isso. Como vocês pretendem trabalhar isso tudo? Esse trabalho, eu que já fui também chefe do Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura, né? Esse é um trabalho de coordenação junto com o governo do estado que tem que equipar de pessoas todos os nossos núcleos regionais e todos os escritórios locais da SEAB, porque realmente, né, que hoje não é mais SEAB, já mudou de nome. ADAPAR, né? ADAPAR, né? Estou ficando velho, viu? Daqui um pouco... E quem diria eu, pois eu lhe entrevistei como chefe do núcleo regional da SEAB muitas vezes, né? Só falta daqui um pouco eu falar da Carpa em vez da Emater, mas tudo bem. É importante, né? Isso tem sido feito um trabalho muito de proximidade da iniciativa privada com o poder público e o governo do Paraná é sensível a isso e tem nos prometido que em tempo tudo isso vai estar organizado, porque veja bem, você imagina a gente perder esse status de livre, de área livre sem vacinação por uma falha de fiscalização ou por uma falha de infraestrutura ou por qualquer coisa desse tipo. Então, a própria iniciativa privada se coloca à disposição do governo do estado se tiver algum problema em algum momento, o concurso público não saiu, houve algum embargo, alguma coisa, da gente ajudar e colocar pessoas, e também o próprio cuidado do suinocultor, das pessoas, tudo no trânsito de animais, na vida de animais de fora para o estado, de forma que a gente possa, como Santa Catarina já tem há muitos anos esse status de livre, o Paraná também trabalhar nesse sentido. Seria realmente uma pena muito grande se nós cometesse algum erro e com isso a gente perderia um mercado fantástico que demorou-se tantos anos para conquistar. Então é necessário realmente as lideranças cobrarem seus líderes políticos, cobrarem do Estado todo, que a gente tem que estar muito bem afinado nisso aí para que a gente não retroceda numa coisa tão
difícil que foi conquistada depois de tantos anos de trabalho e que a gente possa, então, evoluir com isso aí, né? Quantos, em termos de novos mercados, o Paraná pode conquistar a partir desse status internacional, Rainer? É 60% do mercado mundial, imagina. Quer dizer, nós estávamos vendendo para países sem expressão, vamos dizer assim, com 40%. E aí você sempre era mais achatado pelo preço, porque o filé mignon do mercado nós não atingimos. E agora, a partir disso, você passa a poder fornecer carne para todos os países. Países de primeiro mundo, países que são mais exigentes na questão sanitária. Então, isso é uma conquista fantástica e é necessária a união de todos para que a gente não perca essa condição, porque isso representa crescimento, representa emprego, representa que nós vamos estar aí a Frimeza fazendo um frigorífico que vai gerar quase 5 mil empregos ali entre Toledo e Assis Chateaubriand. Iniciativa privada, são vários frigoríficos de iniciativa privada que também estão ampliando as suas estruturas. Então, isso vai aumentar a população, vai aumentar o rebanho, vai aumentar o risco. Então, nós temos que cuidar muito disso. Você falou em melhorias para o agronegócio. No entanto, a gente sabe muito bem a dificuldade que tem o Brasil. Nesse contexto também está o estado do Paraná, a questão da infraestrutura logística. Continua arcaico o nosso transporte da produção agropecuária. Existe uma luz no final do túnel ou não? Esse é um velho problema, né? Nós temos duas coisas que precisam ser muito bem trabalhadas. Primeiro, a Ferroeste, que nós temos, a nossa ferrovia, que tem todo aquele problema de transbordo em Guarapuava, e tem o problema da descida da Serra de Paranaguá, onde nós não conseguimos andar em velocidade, as cargas, né, não podem ser... Então, é necessário, primeiro, a questão da ferrovia, onde o governo do estado do Paraná tem nos dito, e a gente acredita nisso, que o plano... os estudos, né, o EVTEA, que é o estudo de viabilidade técnica, meio ambiente, o governo dispôs o recurso para fazê-lo, e ainda nesse ano, então, a ferrovia que liga Maracaju dos Gaúchos, no Mato Grosso, a Paranaguá, fazendo uma nova descida da serra, estará apta para ser licitada. E existem países interessados em fazer essa ferrovia, em função do alto potencial que nós temos de produção de grãos e de proteínas animais para serem transportadas. Então, isso é uma conquista importantíssima que nós temos que continuar cobrando para que ela ocorra, e parece-me que está bem encaminhada, porque realmente o estudo está sendo feito e você não consegue licitar sem ter o estudo de viabilidade técnica, ambiental e tudo mais. Então, a partir daí, estamos sonhando que essa licitação saia e ainda no ano que vem a gente possa assistir à colocação do primeiro dormente dessa tão importante ferrovia. Na questão da rodovia, nós sabemos que o Paraná foi duramente castigado nos últimos 24 anos, tendo rodovias que foram pedagiadas com a promessa de duplicar todo o anel de integração. Infelizmente, vários erros se sucederam ao longo dos anos, onde nós não tivemos a duplicação, não tivemos as melhorias que nós queríamos e tivemos, sim, pagando um dos pedágios mais caros do Brasil e tendo como contrapartida rodovia simples, de baixa segurança. Imagina que o traçado da 277, quando você passa de Cascavel por Guaraniaçu, Laranjeiras e Guarapuava, é um traçado do século passado, de não sei quantos anos atrás, e que até hoje continua esse mesmo traçado, longos trechos, sem nem sequer ter um acostamento ou ter uma terceira pista, quanto mais uma duplicação. Então, o Paraná teve um sangramento, uma drenagem de recursos muito grande ao longo desses anos, aonde o pedágio levou... E foi aí, e não sou eu quem estou dizendo, né? Houve desvios, corrupção, pessoas foram presas, foi um festival de coisas em cima do dinheiro que nós, trabalhadores, tivemos que pagar por um pedágio que não fez o que devia ter sido feito e que deixou nós com as rodovias mais ruins em termos de segurança e de escoamento da nossa produção, e que custa muito caro para as empresas, para o agricultor, para todos
que produzem aqui, querem escoar seus produtos, principalmente nós aqui do extremo oeste do Paraná, porque estamos longe dos centros consumidores. Muito bem. Esses pedágios, houve a tentativa de prorrogar os contratos desses pedágios, não se esqueçam disso, há uns 2 ou 3 anos atrás, e houve uma mobilização muito forte do Programa Oeste de Desenvolvimento, capitaneado aí pelo presidente da Copavel, Dilvo Grolli, e que conseguiram a não prorrogação desses contratos, porque eram contratos muito ruins, contratos que tinham os preços aviltosos, que fez com que nós pagássemos os pedágios mais caros, e esses contratos, então, eles terminam agora em novembro desse ano. Então, finda-se esse processo de sangria da economia do Paraná, através de pedágios que não trouxeram as duplicações, as melhorias que nós queríamos para nossas rodovias. Agora está se falando do novo pedágio, né? A discussão é muito grande e o Programa Oeste em Desenvolvimento tem um papel importante nesse contexto, até porque envolve vários segmentos da sociedade organizada da região. Como é que se trabalha? O governo federal veio com uma proposta, muitos dizem que é mais uma ladroagem, entre aspas, um assalto que está por vir ao povo paranaense. Esse é o pedágio ideal? Esse modelo é o ideal? Ou quem está falando a verdade e quem está mentindo? Esse é um assunto interessante porque, primeiro, o modelo veio desenvolvido pela ANTT e o Ministério da Infraestrutura e foi um modelo feito em Brasília para o estado do Paraná, que na concepção deles era um bom modelo. Mas assim que veio para cá, esse modelo foi apresentado e nós nos debruçamos sobre ele e começamos a indagar uma série de coisas. Eu acho que cabe aqui um pouquinho de, até para todos os ouvintes, assim, estarem cientes do que nós estamos falando e do que nós estamos defendendo. Primeiro, que esse projeto ele é para 30 anos, então, se nós errarmos a mão, são 30 anos de penalização para o Paraná. Eu não estou mais nem falando da minha geração, já estou falando que eu estou comprometendo as próximas gerações que estão vindo aí. Então é necessário mais aprofundamento, mais transparência e olhar com mais cuidado do que está sendo proposto. Segundo, o próprio projeto prevê, ao longo de 30 anos, arrecadar 156 bilhões de reais. Não sou eu que estou falando, está lá no projeto. 156 bilhões de arrecadação. Olha, Pacheco, esse pedágio que aqui está, que ao longo de 25 anos, se eu anualizar e multiplicar por 30, ele ao longo de 30 anos, nesse modelo que está aí, arrecadaria 70 bilhões de reais. O novo modelo vai arrecadar 156 bilhões. Então, é o dobro. Como é que eu vou dizer que é um pedágio mais barato se ele vai arrecadar o dobro? Vai drenar, extrair da comunidade do Paraná 156 bilhões. Esse é o primeiro questionamento. Segundo, está previsto no programa um investimento fantástico de 42 bilhões de reais. Só que 42 bilhões de 156 é 27%. Ora, o Paraná decidiu que o governo acredita que o governo do estado e o governo federal não têm condições de duplicar e manter suas estradas. Então nós, iniciativa privada, tá bom, concordamos em fazer essa obra, em fazer o que deveria ser feito pelo governo, que deveria ser feito pelo setor público. Bom, além de nós fazermos, então nós já pagamos imposto para fazer, não está sendo feito. Pagamos o pedágio atual que nos assaltou durante 24 anos e não foi feito. Bom, agora vamos fazer de novo, então nós vamos pagar de novo. Além de pagar de novo, nós vamos ter que pagar mais de 3 vezes o que vai ser investido. Vai investir 42 para arrecadar 156. Aí nós falamos, onde é que vai esse dinheiro? Muito bem, 42 bilhões é para fazer a obra, as duplicações. Estima-se 30 bilhões para manter. É a parte de, eu sou o cara que vou ter que cuidar, manter a minha infraestrutura, quer dizer, é a administração dos pedágios. Então, eu já cheguei em 70, né? Onde é que vai os outros 80? Aí tem uma tributação, bitributação, que é o cara que executa a obra, duplica a rodovia, paga tributo sobre todos os insumos que ele está usando para fazer. Aí ele joga aquele
valor na tarifa de pedágio e sobre isso é cobrado imposto de novo. Então, estima-se 25 bilhões de tributos. Ora, além de eu assumir o que não era meu de ofício, eu fazer, quem tinha que fazer é o Estado. Não, eu vou fazer. Eu estou falando o Paraná vai fazer. Muito bem. O Paraná vai fazer, além de pagar, de ter só 1/3 em obra, ainda tem que pagar imposto e tem que pagar a manutenção e ainda eu só cheguei em 100 bi, não cheguei no 156. Então, tem que ser mais bem esclarecido. Então, o que veio nessa esteira desse programa? Além desse disparate de custos, que nós achamos que é muito dinheiro levado embora apenas para 42 bilhões de investimento, tem a forma como que querem licitar o pedágio. Como é que é a forma? A forma é o seguinte, o governo federal falou, Ministério da Infraestrutura, olha, se nós dermos muito, se o cara que participar da concorrência der muito desconto, depois ele não vai fazer a obra. Então, nós limitamos o desconto em 17%. E o desempate é para quem paga a maior outorga. Outorga é dinheiro que vai para o cofre público. Então, essa é a quarta cobrança. Uma que não fez, outra que eu já paguei e não fez, outra que eu vou pagar e fazer, e outra que eu tenho que dar dinheiro para o governo para mim fazer. Fica um negócio complicado. Então, veja bem, vamos pegar lá qualquer dessas rodovias pedagiadas que estão lá calculado. O preço que vai para a licitação é R$10, tá? Hipoteticamente, tá lá. Cada praça de pedágio já tem o preço que iria, né, para a licitação. R$10. Bom, eu dou 17% de desconto. Então, de 10 ele vem para 8,30, que é um preço já de arrancada caro. Depois que duplicou, e o cara tem, a empresa que ganhar a licitação vai ter ali de 3 a 9 anos para fazer a duplicação, depois que duplicou, está previsto um degrau tarifário de 40%. Então, 8,30 mais 40%, eu vou para 11,50 praticamente. Aí você coloca mais um IPCA, mais uma correçãozinha, que todo ano tem, nós já estaremos pagando mais caro que nós estamos pagando hoje, que é um absurdo esse preço. Então é isso que nós estamos contra. E além disso, novas praças serão implantadas ainda, né? Ainda não chegamos nesse detalhe. Bom, então o que o POD defende? O POD defende, o POD foi que fez o levante disso no oeste do Paraná. Daí nós fomos para uma reunião com todas as entidades na Associação Comercial de Cascavel, com a imprensa, e ali começou o movimento, daí veio as audiências públicas da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e aí a coisa se irradiou para o Paraná inteiro e está todo mundo alinhado com o que nós defendemos, que é, primeiro, não outorga. Por quê? Não tem como, porque a outorga passa a ser uma bitributação, porque além de eu pagar pela tarifa de pedágio, eu tenho que pagar para mandar dinheiro para os cofres públicos. Então, não outorga. Você tira a outorga fora, você pode trabalhar com o maior desconto. E aí pode acontecer, como aconteceu no Rio Grande do Sul, onde um trecho que foi licitado, ele partiu de R$ 7,35, a empresa espanhola que ganhou deu em torno de 60% de desconto, então o pedágio lá, ele está por R$ 3,50 em cada praça. Depois que duplicar, ele vai jogar um degrau tarifário de, vamos supor que não seja os 40 malucos que estão querendo para o Paraná, mas que seja 30%, 25%, que seria algo aceitável. Uma coisa é eu jogar um degrau tarifário de 30% sobre R$ 8,00. É R$ 2,40 a mais. Agora, eu jogar um degrau tarifário de 30% sobre R$ 3,00, eu estou falando em 90 centavos. Então, aí fica aceitável. Então, o POD defende, não outorga, o desconto ganha quem der o maior desconto, e um menor outorga, que é aquela prevista de 40, que ela seja 30, 25 por aí. Aí nós começamos a trabalhar, a Assembleia veio para o nosso lado. Hoje nós já temos apoio da AMP, Associação dos Municípios do Paraná, e nós apelamos para a sensibilidade do governador, porque esse pedágio ele é federal, não é estadual, tá? Tem que sempre ter claro isso. Mas o apoio do governador do estado é muito importante. Mas esse é um detalhe também que eu tenho dúvidas. Por que agora a União vai fazer o pedágio, se na vez passada quem fez foi o Jaime Lerner do Paraná? E deu o que deu. Pois é, mas então, o Paraná não poderia
fazer ele mesmo esse pedágio? Houve, assim... Porque, esse processo? A gente tem que lembrar que a maior parte das rodovias do Paraná, 70% do que está previsto... Vamos lá, o que nós tínhamos anteriormente de rodovia pedagiada? 2.500 quilômetros, tá? Hoje, a previsão é fazer pedágio em 3.300, são 800 quilômetros a mais de estradas que vão ter pedágio, e todas com duplicação. Bom, desses 3.300, 70% é rodovia federal, que é o anel de integração, essa rodovia que vai para Guaíra e tudo, e 30% é do Estado. Então, o Estado cederia ao governo federal, que tem uma maior expertise, vai fazer a licitação na Bolsa, no modelo B3, aquelas coisas todas lá, com maior transparência. E a gente, você entraria no mesmo modelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso e tudo mais. Bom, até por ser 70%, para nós, tanto faz. O importante é o modelo. O modelo é que não pode vir com um modelo que vai nos sangrar de novo durante 30 anos. Então, Pacheco, eu acho assim, essa questão agora tomou corpo, nós esperamos aí que o governador, num próximo passo, venha se manifestar publicamente nos apoiando também. Nós apelamos para os nossos deputados federais que defendam aquilo que a população deseja. Sou pena de sofrer sanções no próximo processo eleitoral ou nos próximos processos? Nós deixaremos bem claro aqueles que são defensores do Paraná e aqueles que não são. Nós temos obrigação civil e moral de fazer isso. Mas eu creio que também virão. Por quê? Porque quando da audiência pública feita pela NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, unanimidade das pessoas que se manifestaram lá, eu fui uma das pessoas, eu participei dos 2 dias da audiência pública que eles fizeram, não teve um que dissesse diferente do que eu estou falando aqui. Pedágio sem outorga, maior desconto possível e degrau tarifário menor. Só defendia quem era da cúpula do Ministério da Infraestrutura. Então, eles perceberam que a população do Paraná não aceita mais pedágio caro. E como é que pode fazer um pedágio desse funcionar? Pacheco, eles têm condições de fazer um contrato que tenha cláusulas resolutivas claras, que seja muito transparente. Se a empresa vencedora não executar aquilo que está no contrato, tira e licita para outra. Nós não podemos, em nome do... mas se der muito desconto, depois não vai fazer a obra, então eu vou pagar pela ineficiência. Se a empresa ela é eficiente, fez um bom estudo do trajeto que ela está licitando, ela tem competência, tem conhecimento e acha que pode dar 60% de desconto, não sou eu que vou dizer que ela só pode dar 17%. Isso até contraria a Lei 8666 da licitação pública. Então, o POD defende com muita força isso, e isso tomou corpo no Paraná, e eu acredito piamente. Porque nós não somos contra o governo federal, nem contra o governo estadual. Nós até aceitamos que tenhamos pedágio, mas desde que seja num preço justo, num preço que deixe o Paraná competitivo, atrativo a empresas. Como é que o cara vai vir trabalhar no Paraná, pensar em instalar uma grande empresa aqui, ou pequena, ou qualquer que seja, se ele perceber que para levar o produto dele daqui a Paranaguá, ele vai pagar 3 vezes mais do que se ele estiver num outro estado, como Santa Catarina, por exemplo. Citando só um exemplo, só para o ouvinte ter uma noção. Você é o diretor, o gerente executivo da Fiasul em Toledo. Quanto a indústria gasta por mês de pedágio só com os transportes? Sim, nós temos lá em torno de 2 ou 3 caminhões que fazem todo dia o trajeto para Santa Catarina, né? E isso impacta eu gasto mais de pedágio que combustível, para você ter uma ideia. Mais de pedágio que combustível. Nós gastamos mais de pedágio do que você gasta com a comissão do representante que vende o fio lá. Quer dizer, é um custo que você acaba repassando para a população. Então não adianta, até isso é importante, Pacheco. Às vezes as pessoas que não são usuárias do sistema rodoviário paranaense achar... Imagina só que só vai pagar pedágio quando você vai de férias no final do ano. E não é assim, né? Tem que pensar no todo, né? Tem que pensar quando você for comprar teu arroz lá no mercado, o azeite, a carne, todo ele tem impactado lá pelo pedágio. Então esse pedágio tem que ser mais barato. Hoje nós pagamos 3 vezes mais do que outros estados. Você vai para Santa Catarina, por exemplo, quem costuma ir para a praia, né? O nosso oeste do Paraná gosta muito de ir lá para meia praia. Pô, vai lá, anda.
é 2,50, é 1,70, é nessa faixa. Estou dizendo que vai ser isso, porque aqui tem muita obra para fazer, mas nós não podemos aceitar 17, 15, o 12 que seja, e o custo por quilômetro rodado, tá entendendo? Conversando com o Ricardo, que é presidente da Seifides ali de Sede Alvorada, ele falou para mim: Rainer, pode divulgar, eu pago de pedágio de Sede Alvorada a Paranaguá mais caro que o frete de Paranaguá para a América Central, para onde eu exporto meus produtos, que é não sei lá quantas horas, dias de navio. Então, esse disparate aí que nós estamos trabalhando. Então, eu estava falando antes, Pacheco, que nós, a gente acredita no bom senso dos nossos representantes. Eles acho que não viram, não perceberam o que está acontecendo aqui no Paraná. Então, a gente vai avançar. Nós estamos dispostos a contribuir para construir um modelo. Mas não demorou-se demais, ou seja, em novembro já está aí e ainda nós estamos nas discussões. Já não deveria ter sido negociado, acertado há mais tempo como seria esse modelo de pedágio, Rainer? Para que deixar para a última hora? Foi acertado há mais de 2 anos, mas só entre o governo e as pedagiadoras, e não esqueceram de quem paga a conta, que é a população. Né? Exatamente. Mas aí tem um ponto importante. Se não conseguir fazer até novembro, e daí? Daí, meu amigo, levanta as cancelas. Daí o governo do estado assume por um pedágio de 2, 3 pila para fazer só a manutenção, para nós não perder o que nós temos de bom. E temos tempo, vai levar mais 6 meses, mais 1 ano. Todo empresário sabe que para você fazer algum investimento, você vai ampliar a tua empresa, você vai ampliar teu aviário, você vai ampliar teu chiqueirão, você vai ampliar qualquer coisa. Você gasta um bom tempo no estudo para que a execução seja boa e os objetivos sejam atingidos. Nós não podemos aceitar algo que vai impactar 30 anos na nossa vida que seja feito em toque de caixa. Nós vamos correr o risco de nós prejudicar o Paraná e nós termos sérias dificuldades de manter nossos negócios, nossos empregos aqui. É importante que a população saiba disso, que através da sua associação comercial, através do seu sindicato, através da sua entidade que te representa, participar e fazer com que a nossa voz ecoe. E está ecoando, e está ajudando. E o programa OS Desenvolvimento, em parceria com a Cassiopar, tem feito trabalhos muito bons. Então, assim, construir um sistema que venham todas essas obras, e são obras importantes de duplicação, de segurança, de passarelas, de terceiras pistas, de iluminação, tudo. Não pode deixar o que já aconteceu, ou seja, né, sem ficar a obrigação das concessionárias de fazer as obras e não só receber o dinheiro nosso. E isso é importantíssimo. E que isso tudo caiba no bolso de quem vai pagar. Quem vai pagar somos nós. Então, nós é que temos que ser ouvidos, né? Então tem que ser dentro do equilíbrio, de uma harmonia. Porque eu digo assim, se o Paraná ficar com um preço relativamente equiparado ao Mato Grosso, a Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul, São Paulo, aí nós temos isonomia, temos igualdade competitiva, nós podemos ser tão competitivo quanto os outros. Agora, se você olhar o Paraná, e aqui custa 2,5 vezes, 3 vezes mais caro que os estados vizinhos, claro que o cara não vai vir se instalar aqui, claro que a empresa vai pensar, ou que é pior ainda, uma super concentração de todo mundo no litoral e na capital. E o interior, mais uma vez, penalizado. Então, está bem avançado, nós temos um apoio muito grande da Assembleia Legislativa, nós já temos deputados federais se manifestando a nosso favor, e eu tenho certeza que o ministro, quando ele conhecer essa realidade, vir aqui e eu vi, ele também vai mudar e nós poderemos, então, construir um modelo que atenda aos anseios do todo o Paraná. E dentre essas novas praças de pedágio está prevista uma entre Toledo e Cascavel, um local já duplicado. Como é que está essa luta? Absurdamente assim. Eles, tecnicamente, eu até entendo, eles dividiram em lotes. E esses lotes têm regiões de menos tráfego e regiões de mais tráfego. Então, seria mais ou menos como quem viaja de Toledo a Cascavel pagar mais para poder compensar o trecho entre, sei lá, no sudoeste lá, que tem menos tráfego, para poder dar o equilíbrio econômico da questão. Mas não dá para aceitar um negócio desse. Veja bem, uma rodovia já duplicada, com as obras já feitas,
Nós estamos falando de uma rodovia exatamente igual a 101 de Santa Catarina, que foi duplicada e entrega para a iniciativa privada para cuidar. Então, ali não cabe mais investimentos, ali é só manutenção. Para manutenção, qualquer 2,50, 3 pila deu. Então, isso já está sendo estudado também. Nós, com certeza, a gente vai chegar nesse denominador comum, onde o preço ali vai ser muito mais baixo do que os R$10 que eles tinham colocado, 1/3 disso. E, além disso, o usuário frequente vai pagar na faixa de R$1. É isso que nós temos que defender e é isso que nós temos que conquistar. Por quê? Porque é só manutenção, mas eu preciso ir todo dia porque eu estudo em Cascavel, eu trabalho em Cascavel e moro em Toledo, eu trabalho em Toledo e moro em Cascavel, meu pedágio tem que ser R$1 por dia, entendeu? Então, essas questões, o POD tem ficado assim nas questões macro. Pedágio pelo menor preço, não pagamento de outorga e menor degrau tarifário. Pacheco, nós evitamos de ir muito para o miúdo, porque senão dispersa. Então, esse é o foco do POD. Bandeiras grandes, né? Mas agora, as comunidades locais vão discutir o seu... faltou o contorno de Cascavel. Bom, como é que vamos fazer isso aí? Vai pôr, não vai? Vai. Não pode... se faz parte de um pacote geral, ter que ter o pedágio entre Toledo e Cascavel, que tenha num preço justo, de manutenção, como é em Santa Catarina, R$2,50. Então, beleza, 3 pila. E aí tem outras questões, aí outras regiões também têm suas demandas. Mas aí você vai para o miudinho e as autoridades locais resolvem isso, né? Mas o importante é o conceito de você poder partir de um preço mais baixo e aí você construir um sistema que ao longo... Porque se nós não fizermos isso vai ser um entrave para o desenvolvimento do Paraná e nós vamos passar 30 anos de novo pagando um pedágio caríssimo e que drena, leva o dinheiro da nossa economia embora. A você que ligou-se há pouco ou está se ligando agora, você está acompanhando a personalidade da semana. Hoje estamos entrevistando o empresário industrial de Toledo, Rainer Zielasco. Ele que é o presidente do programa OS em Desenvolvimento, falando das principais bandeiras, das principais demandas da população oestina e que é automaticamente uma luta constante desta entidade, desta organização. Outro aspecto do Oeste do Paraná, há muito se fala, muitos prometeram e a coisa não vingou. Está sepultado o sonho do aeroporto regional do Oeste do Paraná, Rainer? Veja bem, eu não diria sepultado, mas primeiro que a aviação nacional e mundial entrou num colapso em função da pandemia, né? Você veja que as empresas aéreas estão todas numa situação gravíssima, né? Mesmo as grandes companhias, Lufthansa, as empresas americanas e tal. Então, nós temos hoje um aeroporto em Cascavel que foi reformado, que foi arrumado, que está sendo subutilizado. Você vê que hoje não tem nem voo mais direto de Cascavel a Curitiba, por falta de demanda. Então, nesse momento, falar sobre isso não tem menor noção. Mas nós temos a ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu e temos Cascavel já atendendo relativamente bem a nossa região. E isso, para os próximos 10 anos, acho que atende. E um aeroporto regional, ele não é pensado para hoje, para amanhã, para daqui 4 anos, que é um grande investimento. Então, ele é um aeroporto que tem que ser pensado para daqui 15, 20 anos. Então, ele não pode sair jamais do debate. Também pode ser, como há uma tendência agora de privatização da maioria dos aeroportos brasileiros, pode ser que haja até o interesse da iniciativa privada de fazer um aeroporto de suporte, que seja suporte para Foz do Iguaçu, que seja suporte militar, que seja de cargas e que seja também para transporte da população. Então, esse tema, neste momento, ele fica secundário em função da própria pandemia, claro, mas ele não sai em nenhum momento da pauta e precisa ser discutido, porque se nós quisermos também imaginar um crescimento, uma melhoria do Oeste e tal, um aeroporto de porte sempre vai ser necessário, né? Pacheco, se você me permite, eu tenho aqui algumas questões assim dentro do... Porque senão, o pedágio, ele acabou tomando conta, né? A gente praticamente não falou mais de outras questões.
Mas o programa Oeste Desenvolvimento, ele tem dentro, assim, nós temos aquelas câmaras técnicas que trabalham e nós temos aí dentro do sistema regional de inovação, onde se fala do Iguaçu Valley, um trabalho maravilhoso. São mais de 200 pessoas que fazem parte desse sistema aqui e já estão andando com as pernas próprias, né? Então, dentro disso nós temos aí os próprios startups acontecendo, o próprio Bioparque da Prata e Dona Dulce, que o seu Luiz conduz tão bem lá, são oportunidades de crescimento também que está tendo aqui no Oeste do Paraná, que está vindo empresas... Inovações tecnológicas. Inovações tecnológicas para o campo, para a agricultura, para automóveis, para tudo mais. Então, veja bem, tudo isso vai ser muito impactado se nós conseguirmos infraestrutura mais barata e de qualidade aqui para o Oeste do Paraná. Então, esse trabalho que está sendo feito... a Câmara de Educação também, nós estamos trabalhando a questão de incluir nos nossos currículos escolares a disciplina de associativismo, de cooperativismo, de empreendedorismo, né? Para que a gente não forme pessoas apenas que procurem emprego, mas que também queiram desenvolver suas coisas. Então, nós tínhamos um planejamento estratégico marcado para fevereiro, em função da Covid não poder se reunir. Ele está postergado, mas tão já volta essa possibilidade. A gente vai reunir de novo todas as lideranças do Oeste do Paraná para fortalecer essas câmaras técnicas que existem, e nós temos aí um apoio muito forte da Emater nisso, que nos ajuda muito, e algum novo tema que surja, você também pode incluir para ser discutido, né? Para que você possa abranger não só a questão de infraestrutura, a questão de sanidade, mas outras questões também. Então, e o programa Oeste Desenvolvimento, ele só tem essa função de fomentar a união de pessoas que estão ligadas a esses segmentos, fazer com que eles se aproximem e com isso você pode, então, buscar soluções. Só para você ter uma ideia... É importante ressaltar sempre, né, que não é nada executor, né? Não é executor. É um reivindicador. É um reivindicador e é um organizador das forças da sociedade. E isso e funciona. Por exemplo, a gente chama essas empresas grandes, vamos pegar principalmente as cooperativas, frigoríficos e tudo mais, são as empresas tratoras, elas puxam demandas, né? E nós temos um monte de empresinhas pequenas que fazem coisas e que não sabem o que essas grandes estão puxando. Olha, nós tivemos a oportunidade de sentar numa mesa, então as cooperativas com o núcleo das empresas de automecânicas, de fundição, essas coisas aí, e ter um monte de equipamentos, de peças de reposição que as empresas traziam de fora e que podiam ser fornecidas por aqui. Então, o POD tem essa função de aproximar quem precisa daquele que fabrica, que às vezes não sabe, né? É através dessas reuniões, dessas organizações. E aí nós tivemos aí uma oportunidade para um grande número de pequenas empresas passarem a fornecer, porque nem sabiam que tinham isso. Então, esse trabalho, ele continua. Eu preciso ressaltar aqui o meu vice-presidente, que é o Alcir Rota de Cascavel, foi presidente da Cassiopar, um excelente associativista também que está junto conosco. O Elias Idec continua como vice-presidente junto comigo na mesa diretora também. E nós temos daí as câmaras técnicas todos que trabalham junto. Então, isso nunca é um trabalho individual, é um trabalho de equipe, um trabalho de gente que faz o seu dia a dia na empresa e se dedica uma parte desse tempo para a organização desses segmentos e dessa forma juntos a gente possa, junto com as outras entidades organizadas também, que tem tantas por aí, trabalhar pelo progresso do Oeste do Paraná, buscando aquelas grandes causas que ainda obstruem o nosso desenvolvimento, né? Então, é muito bacana esse trabalho todo e a gente está apenas começando, aí tem um desafio pela frente, mas fazendo e outra coisa, nós só defendemos aquilo que é do bem, que é coisa que é interessante, aqui não existe nenhuma vocação para nenhum outro tipo de coisa. Nós queremos fazer aquilo que traça benefícios para o Oeste, que dê mais condições de competitividade para o nosso empresário e que a gente possa aqui construir nossa vida e que nós possamos aqui ter orgulho de ser oestinos e crescer e fazer com que essa região fique cada vez mais boa de se viver e de se morar. É isso que a gente busca, né? Uma das grandes demandas do Oeste do Paraná
evidenciada mais do que nunca agora, nesse período da pandemia, do coronavírus, é a questão da saúde pública. Nós temos uma estrutura em Toledo pronta, um prédio grandioso, que simplesmente está a Deus dará. Trata-se do Hospital Regional. Vocês têm uma ideia de como é que está a situação e por que aquele elefante branco até então, porque na verdade nunca entrou em funcionamento, ele está lá? Esse é um exemplo, Pacheco, de coisas que a gente achava que só acontecia em outras regiões do país e que nós éramos super organizados e não faríamos isso, né? E eu moro lá perto. E eu passo lá e eu fico olhando e falo, meu Deus, quanto dinheiro jogado fora aqui, ou subutilizado ou inutilizado, né? Então, e daí você, por outro lado, você vê a população, às vezes, com tanta dificuldade de conseguir um internamento, principalmente nessa época, né? E aí você vê também esses hospitais de campanhas que foram construídos e depois eles foram desmontados antes de acabar a pandemia, agora precisava deles de novo, não sabe nem onde é que estão. Então, assim, essas questões, precisa haver Esse é um exemplo típico da falta de planejamento. Na minha opinião, é essa. Conseguiu a verba, fez. Aí chegou lá, na porta não Ninguém passava a marca. Né, que precisa de gente, né? Aí precisa de gente, disso, equipamento, disso. Aí vem aquele tal do presente de grego, né? Que te dá um negócio que custa mais caro manter e você não tem estrutura para isso. Eu acho assim, tá vendo a reforma lá, eu vejo no Beto Luniti aí, ele, pelo menos nas poucas vezes que eu conversei com ele, assim, pessoalmente, ele disse que essa é uma prioridade dele, que eles vão arrumar e que aquilo ali vai funcionar, e eu acho muito importante isso, né? Mas que isso sirva de lição, que é o que nós estamos defendendo aqui. Mais planejamento para depois executar, e não fazer a coisa para depois ver o que faz. Então, o dinheiro é tão caro para as pessoas, você paga o imposto com tanto sacrifício, os empresários, as pessoas todas, e aí você tem um dinheiro desperdiçado daquela forma, você fala, meu Deus do céu, isso aqui não podia acontecer, isso aqui podia estar atendendo centenas de pessoas, né? Eu vindo para cá hoje, vi no noticiário de vocês que depois de uma semana, uma senhora que se queimou aqui conseguiu vaga no Hospital de Queimados em Londrina. Olha como é difícil, né? Imagina a dor, ficar ali esperando para poder chegar num local onde especialistas vão cuidar dela, né? Então, esse tipo de coisa... gente morrendo numa UPA por falta de leito especializado, né? Então, esse tipo de coisa é lastimável e a gente fica, muitas vezes, claro, né? Cabe a nós só reclamar porque você tem as mãos atadas, você não tem como acessar e como fazer isso. Mas espero que essas coisas aconteçam cada vez menos e a gente não precisa passar na frente de um prédio e olhar com tristeza de um dinheiro jogado fora que podia estar atendendo muita gente. Mas eu ainda acredito que há conserto e que, havendo aí união entre os poderes públicos do Estado, do governo federal e do município, a gente possa... Tomara que a pandemia sirva para alguma coisa, né? Principalmente para conscientizar os políticos de muitas coisas que eles deveriam fazer e não fazem, né, Rainer? Exatamente. É uma tristeza, né, quando você vê um momento desse, onde nós tínhamos que nos unir, porque ninguém tem certeza de nada. Nós não temos certeza se essa doença vai ser curada com a vacina. Pode ser que não. Pode ser que a gente use a vacina, minimize, mas daqui um pouco vem outra cepa e tal. Então, era um momento de mais solidariedade, de mais apoio humano do que essa polarização que houve, onde se quer caçar bruxas, se quer caçar culpados. Gente, não tem culpado, surgiu uma pandemia. Uma briga política muito grande no Brasil, né? E esquecendo que está morrendo muita gente, né? Imagina, nós temos que estar unidos, nós temos que se cuidar, nós temos que fazer os protocolos de segurança, mas nós também temos que trabalhar, as empresas com todos os cuidados têm que estar abertas, têm que poder trabalhar. De que adianta, eu vejo assim, há uma polarização muito grande entre... um quer dizer... Quando decreta alguma coisa, todo mundo, né? Aquele que é contra, debulha o pau. Aquele que é a favor, tá difícil entender, chegar a um denominador comum, né? Se é bom o lockdown, se é ruim o lockdown, se fecha as empresas, como é que fica a situação? Enfim, tem que haver um consenso, né? Muito palpiteiro. Exato, muita gente palpitando. Então, se eu estou no funcionalismo público, para mim ficar em casa está ótimo, minha geladeira está cheia e eu estou bem. Agora, se eu sou um empresário que estou vendo a minha empresa
falindo, depois de 30 anos que eu levei para construir ela. E se eu sou funcionário dessa empresa, eu também, como é que eu vou fazer se o meu patrão não tiver condições de me pagar, como é que vai ser? Exatamente. Então, esse tem que ter tudo muito equilíbrio, muito bom senso nesse momento. Eu acho que a empresa, tomando os cuidados, seguindo os protocolos, é um lugar seguro para ir. Se eu vou numa loja onde está lá, só pode entrar 3 pessoas por vez, usa máscara, usa o álcool, usa álcool em gel. Então, dá para ter um equilíbrio, não precisa ter essa polarização tão grande e essa coisa, porque na verdade saber exatamente o que funciona, o que não funciona, ninguém sabe. Então não adianta nós termos hoje o que eu vejo, Pacheco, assim, muitas pessoas tendo problemas psicológicos de ficar em casa, crianças que não estão indo para aula, estão perdendo 1 ano, 2, que vai levar 5 para recuperar isso aí. Então ainda bem que está surgindo a luz no fundo do túnel, que eu acho aí que até mais 2 ou 3 meses nós estamos passando por essa pandemia em função das vacinas, mas que sirva de lição na questão de nós sermos um pouco mais solidários. Eu tenho que entender que aquele cara que defende o lockdown, que ele está com medo de pegar o vírus, que ele está em casa e que ele está recebendo lá porque ele é um funcionário público, eu entendo ele, é o posicionamento dele. Mas ele também tem que entender que aquele que precisa trabalhar, que precisa defender a sua empresa, também tem a sua opinião. Então nós precisamos ser um pouco mais assim, compreender, se colocar no lugar do outro e parar com uma briga polarizada que não nos leva a nada. Aliás, só ajuda a destruir, né? Como é que está a situação empresarial, na sua visão, do oeste do Paraná, nesse momento de crise da pandemia? A gente tem 2 lados bem distintos, né? Você tem os prestadores de serviço, aí você pega hoje o município mais afetado é Foz do Iguaçu, município ou próprio, aqueles municípios que dependem mais do turismo, né? Aonde isso, os hotéis, turismo, essas coisas realmente, empresas de turismo estão numa situação dificílima. Por quê? Porque a pessoa não está viajando, porque os hotéis estão vazios e porque já estão há 1 ano penando dessa forma. Do outro lado, você tem redes de supermercados, farmácias, que estão na melhor fase da vida deles, vendendo de tudo. Lavando a baia, como se diz na gíria. Lavando a baia. E aí mas por incrível que pareça, né, você pode olhar, a construção civil está muito bem, existem materiais que estão faltando, ferro, arame, coisas da construção civil, pisos, está faltando, é uma demanda muito grande, tanto é que está tendo inflação nessas coisas. O setor de alimentos, claro que cresceu. Como é que o produtor vai alimentar o seu suíno com R$ 1.080 a saca? Com soja, R$ 160 a saca. Então, houve uma explosão também. Hoje, automóveis, caminhões estão faltando, as entregas são para 3, 4 meses. Então, houve, na verdade, um desequilíbrio, né? Isso é um pouco de problema, porque tem... É aquele negócio que eu estou pensando assim, no meu ver, né? A classe média está ficando pobre, o rico está ficando mais rico, daqui a pouco a classe média desaparece, mais ou menos assim, porque está ficando difícil você ir no supermercado, a coisa cada dia aumentando, cada vez aumentando mais, e o seu patrão não tem poder de fogo para te dar um aumento dentro daquilo que se eleva no dia a dia, né? É uma inflação que está vindo corroendo por dentro e isso é muito perigoso. Tanto é que o cupom aumentou a taxa de juros já para conter um pouco tudo isso aí, né? Eu digo assim, materiais de embalagem, caixas de papelão, está faltando, plástico. Então houve aquela parada que deu aqueles 2, 3 meses na pandemia em março do ano passado, e isso até hoje não se regularizou, esses estoques. Então desequilibrou, tem gente ganhando muito e alguns setores realmente penando muito, né? Você imagina aí... escolas mesmo, né? Escolas estão sofrendo. Aqueles que dependem de movimentação de pessoas. Imagina aquelas pessoas que tinham empresas de organização de eventos. Que evento que saiu nesse último ano? Nenhum. Então, essas pessoas estão tendo que se reinventar e realmente muita gente perdeu o que construiu. Artistas, músicos, né? Bandas de música, Não, nós né? Então, assim, a diferença de março de 2021 para março de 2020 é que em março de 2020 nós estávamos entrando em algo que a gente não sabia nem para que lado nós íamos. E em março desse ano você está vendo uma luz
que pode ser que dentro aí de 60, 90 dias a coisa comece a voltar à normalidade. Mas tem gente, muita gente, que vai chegar lá muito machucado, com muita dificuldade, e nós vamos levar tempo para se recuperar. Então, tem esses apoios que o governo federal faz em linhas de crédito, em o próprio, essa bolsa que eles estão entregando, por mais que seja R$250, ou seja, 150, mas para muita gente faz a diferença e é necessário, né? Muitos dizem, as coisas poderiam ser bem piores se o agronegócio não tivesse tão bom, Rainer? Eu não tenho dúvida. O agronegócio não é de hoje que vem salvando o país. O crescimento do PIB brasileiro ali em 2016, 2017, que foi negativo de menos 4%, seria muito mais negativo se não fosse o agronegócio. O agronegócio é um grande exportador, traz divisas para dentro do Brasil, e aí tem outra grande erro do mundo inteiro, das informações que são levadas para o mundo. O Brasil, de todas as suas terras agricultáveis, com soja e mecanização mesmo, usa 7%. Nós usamos em pastagem tudo menos de 20%. Nós temos 60% das nossas áreas entre reservas e tudo conservadas. Então, essa informação tem que ser mais levada para fora. O Brasil ainda tem um potencial de crescimento muito grande. E eu não tenho dúvida e afirmo com toda segurança, o Brasil vai ser quem vai alimentar a população mundial ao longo dos próximos anos, não só pelo ainda da possibilidade de ampliação de área a ser explorada, mas também pelo aumento de produtividade que está tendo a cada ano melhorando. Não faz muito tempo que a gente falava assim, mas o cara colhia 120 sacos de soja para o alqueire, estava louco de contente. E hoje o cara colhe 180 e fala, puta, não foi boa a safra, né? Então a produtividade está aumentando muito. Eu que mexo com algodão, nós colhíamos aqui na melhor época, na época que se colhia o algodão manual aqui, a gente colhia 300, 400 arrobas por alqueire. O Mato Grosso está colhendo 350 arrobas por hectare. Então, 2,5 vezes a mais. Então, a produtividade aumenta muito. O Brasil hoje é um grande exportador de algodão também. Ele produz 2 milhões de toneladas por ano de algodão e consome 600 mil. O resto é tudo exportado. 2,9 milhões de toneladas foi produzido no ano passado. Na safra do ano passado. Esse ano diminuiu um pouquinho a área, deve produzir 2 milhões e 600 mil toneladas. Consome 600 mil, exporta 2 milhões de toneladas de algodão. É muita coisa. Então, isso traz dividendos para o Brasil. Sem dúvida, o agronegócio, as nossas indústrias aqui que agregam valor ao produto, no frango, no suíno, né? As nossas agroindústrias são responsáveis pelo sucesso que é o Paraná, em especial, e o Brasil, através das exportações desses produtos. E aí vai peixe, vai frango, vai suíno, tudo, e fora a parte de grãos também. Então, o governo ter um olhar especial para a agricultura, para o agronegócio, é importante, porque esse é um setor realmente que cresce e desenvolve. Agora, nós precisamos voltar a recuperar as indústrias brasileiras, porque o Brasil se desindustrializou ao longo dos últimos 15, 20 anos, a ponto de sobre o PIB brasileiro, a indústria que participava com quase 30%, hoje já está abaixo de 20%. Da tamanha desindustrialização. E um país necessita de indústrias para agregar valor ao seu produto. A que se deve isso? A total falta de apoio para o setor industrial, a instabilidade que o país tem. Quem é que vai vir se instalar num país que tem uma instabilidade jurídica como a nossa? Onde um processo demora 30 anos e chega lá no final dos 30 anos, o cara lá da ponta altera tudo que foi decidido lá no começo por um monte de gente. E os impostos? Tributação, né? A carga tributária de 34% hoje, uma das mais altas do mundo. Então, e quando eu falo em carga tributária, esse é um tema muito complicado também, nós precisamos da reforma tributária, é a questão de que ela não é só cara, ela é complexa. Tem um gráfico andando por aí que explica muito bem isso. Nós gastamos aqui em horas com o nosso contador, cuidando da parte tributária, é o país que mais gasta, mas disparado na frente dos demais países, porque a nossa carga tributária, além de cara, ela é complexa. Como o ministro já falou, isso aqui é um manicômio tributário, é uma coisa de louco. Você paga todos os impostos caros e não sabe se está pagando tudo certo, porque
São tantas tarifas, tantas taxas, tantos impostos, tantas coisas e tantas coisas novas que surgem a cada dia que fica difícil. Mas eu ainda digo o seguinte, Pacheco, eu acho que dessas reformas, nós entramos nessa questão tributária, das reformas mais complicadas que nós temos é a reforma política. Por quê? Porque quem faz a reforma política são os políticos e eles não vão reformar aquilo que está beneficiando a eles. Mas eles tinham que pôr a mão na consciência e ver o quanto isso está prejudicando o país. Porque o sistema que aí está não funciona. E ele não foi feito para funcionar. Quanto que esse sistema custa para o povo brasileiro? Quanto custa o nosso Congresso Nacional? Quanto custa as nossas Assembleias Legislativas? Quanto custa as nossas Câmaras de Vereadores? A troco de quê, gente? E, além de tudo, os governos não têm condições de gerir tudo isso. O governo pode estar até bem intencionado, se ele não estiver alinhado lá com 60% do Congresso Nacional, eles não deixam ele nem se mexer. Eu já brinquei muitas vezes, falei, pode pôr o Papa de presidente do Brasil, se ele não se alinhar com o Centrão lá, ele não administra esse país. E está errado. Então, a reforma política e a reforma tributária são duas coisas que todo cidadão tinha que pensar na hora de votar, agora assumir um compromisso com o seu representante político para que isso acontecesse. Porque senão o país não anda por causa das suas amarras. É um elefante andando a passos lentos, a preço caro e que não permite que o país se desenvolva com toda essa potencialidade. Como é que pode? Um país que não tem terremoto, não tem montanhas, não tem neve, não tem vendavais, um país que tem um solo fértil, tem sol em abundância, tem extensão territorial, nós somos quase que um continente. E aí se trava por essas questões políticas, por desejos individuais, pessoas que só pensam em si e não pensam no coletivo. Sem falar na corrupção que ainda impera. E ainda impera e de forma... Bom, tanto está aí que as pessoas aproveitar do momento de pandemia, do momento de tanta gente precisando de um hospital e usar o dinheiro que o governo federal distribuiu para os estados para desviar e não construir os hospitais que eram necessários para salvar as pessoas, eu acho isso realmente muito lastimável, muito triste que nós tenhamos pessoas que pensem dessa forma, somente no seu próprio umbigo, sem imaginar que a população demanda, precisa tanto do apoio deles e os caras estão ali com o dinheiro na mão, estão com a condição de fazer com que aquilo leve um benefício para a população e desvia o dinheiro e não faz, colocando tanta gente em risco e tanta gente morrendo por falta desse apoio. Eu espero que um dia a gente possa superar, que a consciência das pessoas impere a coisa boa e se pare de pensar só em juntar dinheiro, em ter vida rica. Que adianta eu ter dinheiro? Daqui uns dias eu também vou embora daqui, eu sou só passageiro. Poxa, faça uma coisa boa para a população, deixa o seu nome escrito na história como uma pessoa que fez as coisas corretas e não com essa vergonha de andar com dinheiro na cueca, com não sei o que lá, e que tanto nos envergonha como brasileiro. Eu acredito, acho que a gente tem condições, mas nós precisamos melhorar muito a escolha dos nossos representantes para ver se um dia a gente chega a ter um Congresso que tenha, na sua maioria, essa concepção de que tem que fazer essas reformas necessárias para que o país possa andar a passos mais largos e assim permitir uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Infelizmente, nosso tempo terminou. Teríamos assunto para ficarmos mais o dia inteiro, quiçá, né, Rainer? Mas chegamos ao final de mais um programa Personalidade da Semana. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez na Difusora. Aliás, faz tempo que você não vinha para cá, né, Rainer? Estamos aí à disposição, Pacheco. Muito obrigado. Um grande abraço a todos aqueles que nos ouvem. E assim, gente, vamos acreditar que nós temos grandes condições de crescer, se desenvolver e que essa pandemia traga a todos que nós somos muito pequenininhos, qualquer coisa nós podemos partir dessa. Então, enquanto nós temos oportunidade daqui, vamos fazer amizades, vamos nos confraternizar e vamos principalmente fazer o melhor de nós para que a gente tenha um oeste do Paraná, um Paraná e um Brasil melhor para todos, e é isso que nós sonhamos. E assim encerramos mais um programa de entrevistas à personalidade da semana. Hoje o nosso entrevistado, industrial de Toledo, Rainer Zielasco, ele que preside o programa Oeste em Desenvolvimento. A todos que estiveram conosco, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.